Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 10 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se quiser, obviamente, deixar o like no vídeo também vai ajudar demais da conta. E não esquece de ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Às 2h30 da tarde na Turquia, nós temos o vice-líder Fenerbahçe enfrentando o Fatih Karagümrük. O campeonato turco vai se afunilando e tá na hora do Fenerbahçe, se quiser ainda ter alguma chance de título, começar a diluir essa diferença de pontos para o Galatasaray. São 9 pontos de diferença, porém o Fenerbahçe tem um jogo a menos e poderia puxar essa diferença para 6 pontos, tá? Mas vai enfrentar um adversário muito complicado. O Fatih, apesar de ter uma péssima defesa, dentro de casa só perdeu 3 jogos, venceu pouco, venceu 4, mas só perdeu 3 jogos. Como visitante, o Fenerbahçe tem uma excelente campanha, também só perdeu 2 jogos aqui, perdeu pouco, e venceu 8 partidas, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, quando o Fenerbahçe joga em casa, o Fenerbahçe tem uma tranquilidade maior. Quando o Fenerbahçe joga fora de casa, não é tão fácil. 2-1 e 1-1. Somente em um confronto dos últimos 5 entre eles, não houve ambas marcas. Ou seja, a situação defensiva do Fenerbahçe, principalmente nesse campeonato que não é tão boa, vai ser colocada à prova novamente, tá? Vamos utilizar o PDF de apoio para ver como o Fenerbahçe se comporta fora de casa. É um time que vence quase 70% dos jogos, mas não sai na frente com tanta frequência, tá? Não toma tanto iniciativa assim. Falhou 25% dos jogos em marcar e ficou 25% dos jogos sem sofrer gol apenas, tá? Então tem uma defesa que está sendo vazada, vamos dizer assim, para um time de segunda colocação, uma defesa bem vazada. O adversário não vence tanto, mas tem quase o mesmo número das vezes que saiu na frente. Isso significa que não é um time tão fraco em relação a essa iniciativa inicial. Falha menos em marcar, porém sofre muito mais gols, tá? Então eu tenho aqui o dobro de gols sofridos pelo Fatih Karagümrük, porém mais gols marcados também pela equipe da casa. Ambas as equipes têm mais de 2 gols de média marcado por jogo, respectivamente, dentro e fora de casa, mas obviamente o Fatih tem uma média, né, tem um gol a mais de média sofrido do que o time do Fenerbahçe. No primeiro tempo não é possível ver tanta discrepância entre os dois, tá? O número de vitórias é igual, o número de derrotas do Fatih é um pouquinho maior, só que o número de gols marcados pelo time da casa é maior e o número de gols sofridos é aqui que a gente começa a ter uma diferenciação. O Fenerbahçe fora de casa é um time que no primeiro tempo ele consegue ser mais coerente defensivamente, ele é um time que cede menos oportunidades, então talvez isso aqui faça um pouco de diferença. Por mais que o Fatih Karagümrük consiga marcar muito, é um time que cede muita oportunidade. E o que a gente pode tirar de informação daqui? Qualquer vacilo do Fatih Karagümrük, o Fenerbahçe vai aproveitar provavelmente para marcar. Porém, qualquer criação ofensiva do Fatih Karagümrük não vai ser provavelmente gol. O Fatih vai ter que fazer o dobro de força, às vezes o triplo de força para conseguir fazer no primeiro tempo um gol no Fenerbahçe, tá? Já no segundo tempo, eu tenho algumas coisas se invertendo. Primeiro, o número de vitórias e derrotas se mantém muito parecido, só que o Fatih Karagümrük aumenta o seu poderio ofensivo e o Fenerbahçe reduz muito o seu poderio defensivo. Um time que tomou 2 gols no primeiro tempo passa a tomar quase 10. Aumenta o seu poderio ofensivo? Aumenta. Quase dobra o número de gols marcados, mas também aumenta muito o número de gols sofridos. Então eu vejo um segundo tempo muito complicado de trabalhar match odds, muito mais voltado para o mercado de gols, tá? Se você é trader, mesmo não tendo uma grande superioridade no primeiro tempo, mesmo não tendo uma grande iniciativa de sair na frente, o Fenerbahçe pode, pelo poderio defensivo, ter um pouco mais de superioridade e fornecer para você oportunidade para trabalhar ali correção de preço contra o time do Fatih Karagümrük, com muita cautela, porque a gente já sabe que é um time que dentro de casa perdeu pouco, é um time que no primeiro tempo sofre sim muitos gols, mas que também faz bastante, então muita atenção na leitura por aqui. No segundo tempo já é um jogo muito mais pautado para gols do que para match odds, não te aconselho levar posições do match odds para o segundo tempo, a não ser que seja alguma coisa para alavancagem. Se você é punter, eu não vou te indicar a vitória do Fenerbahçe por aqui, por mais que a necessidade de vitória seja muito grande. Se você quiser trabalhar a favor do Fenerbahçe, eu te aconselho a trabalhar com um empate a seu favor. No mínimo aqui com um empate anula, porque é muito provável que o Fatih Karagümrük consiga complicar a vida do favorito por aqui. Quando eu digo complicar a vida, não é só ganhar do Fenerbahçe, porque pode acontecer. Seria não deixar o Fenerbahçe ganhar, ou seja, conseguir um empate e também marcar gols, sair na frente,
obrigar o Fenerbahçe a vir para cima, tentar virar o jogo. Não é de outro mundo se pensar que o Fatih Karagümrük conseguiria marcar gols aqui no Fenerbahçe. Por isso, gosto muito de pensar no over 2,5 por aqui, principalmente no live, tá? Se você quiser pegar uma odd mais alta. E gosto ainda mais de pensar no ambas marcam sim, que acho muito difícil sair 3 gols que não seja pelo menos um para cada lado, né? Eu não acho que vai ter aqui 3-0 no placar se houver 3 gols, tá? Mas ainda acho tanto ambas marcam quanto o 2,5, odds mais esmagadas, porque o mercado olha para os últimos confrontos e imagina que a gente vai ter um jogo muito aberto, tá? O melhor cenário, obviamente, seria o Fenerbahçe sair na frente para ter os espaços de contra-ataque e aproveitar todos esses espaços para gols que geralmente o Fatih Karagümrük costuma ceder. Porém, eu não duvido que o Fatih também possa sair na frente do placar e se é uma equipe que também cresce muito ofensivamente no segundo tempo, poderia aproveitar os contra-ataques caso o Fenerbahçe venha para cima e isso o Fenerbahçe precisa fazer. Se estiver perdendo, aí ele vai ter que se expor ainda mais, já que eu vou ter um Galatasaray podendo abrir ainda mais vantagem na frente do placar. Então, não te aconselho a trabalhar a vitória. Se quiser trabalhar a vitória do favorito, considere colocar um empate a seu favor. E para mim é um jogo muito mais pautado para gols do que para o mercado de resultados. Um jogo um pouco mais alternativo dessa segunda-feira, mas com muita importância, é o jogo em Israel entre o Hapoel Beersheva contra o Maccabi Tel Aviv. Um jogo extremamente parelho, não só nas cotações, são duas grandes equipes de Israel que vivem já a fase de Championship Round, né, onde eles se enfrentam mais algumas vezes, né, cada equipe tem mais 10 partidas, ida e volta, para poder definir o campeão. E o Maccabi Haifa já abriu uma determinada distância muito grande para esses dois concorrentes. O Hapoel Beersheva, que é mais ou menos ali o que ainda disputa a competição, está com 8 pontos atrás, e o Tel Aviv já está com 13 pontos atrás. Essa é a quarta partida da Championship Round de cada uma dessas duas equipes, e depois desse jogo ainda vai faltar 6 partidas. Porque é muito difícil pensar que o Haifa vai tropeçar nas últimas 6 partidas, deixando alguém passar. Então, um jogo de muita importância. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, sempre confrontos muito parelhos. O Beersheva venceu 3 das últimas 5, o Tel Aviv venceu apenas uma e a gente teve aqui um empate. Nesse mesmo cenário, a gente só teve 2 jogos, uma 1-0 para o Beersheva e outra 2-0 também para o Beersheva, ou seja, nós temos uma situação onde o Tel Aviv das últimas 2 vezes que visitou, o time da casa não conseguiu vencer e geralmente é um jogo truncado, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Beersheva não vence tanto dentro de casa, é um excelente time fora de casa, sempre foi, durante esse campeonato inteiro, fez uma excelente campanha fora de casa, se eu não me engano, tem a melhor campanha como visitante, exatamente, ó, aqui embaixo, foram 11 vitórias em 13 jogos na fase regular do campeonato e apenas 2 derrotas. Porém, não é uma equipe que vence tanto dentro de casa, só que é uma equipe que sai muito na frente, tem uma iniciativa muito maior do que os adversários. Isso indica o quê? Que é uma equipe que consegue abrir o placar, mas que tem cedido empate para o adversário em algumas situações, tá? Falha pouquíssimo em marcar em casa e em metade dos jogos não sofre gol. 27 gols marcados e 12 gols sofridos. O Tel Aviv não tem um número de vitórias tão alto e também não sai tanto na frente, assim, não tem tanta iniciativa, fica com menos de 50% das vezes onde sai na frente. Falha mais em marcar, porém também tem uma defesa bem sólida. Dá para ver uma boa diferença no número ofensivo das duas equipes, mas defensivamente são equipes muito parecidas. No primeiro tempo, eu tenho leve superioridade no número de vitórias para o time da casa e também superioridade no número de derrotas, perde menos do que o adversário. Porém, o Beersheva sofre o dobro de gols, porém marca mais gols do que o adversário. A única coisa que a gente pode criticar seria o fato do Beersheva tomar o dobro de gols do que o adversário. De resto, me parece uma situação muito mais parelha, tá? As duas equipes marcam bastante, sofrem pouco, não tem tantas derrotas, então me parece um primeiro tempo muito mais pautado realmente em leitura de jogo como espera o mercado. No segundo tempo eu continuo tendo a mesma paridade, a percepção de paridade que a gente teve no primeiro, porque o Beersheva reduz o número de vitórias e aumenta o número de derrotas, porém o Tel Aviv também aumenta o número de derrotas. O número de gols sofridos pelo Tel Aviv passa a ser maior do que o Beersheva agora no segundo tempo, porém o número de gols marcados se mantém, são equipes que conseguem manter o número de gols marcados no segundo tempo. Então, no frigir dos ovos, né,
nesse suco espremido aqui, continua sendo um jogo muito difícil de pautar um favorito, tá? Se você é trader, é um bom jogo para se trabalhar correção de preço, porque dificilmente você vai vir enviesado para cá, por mais que a gente tenha uma diferença de 5 pontos na tabela, são duas equipes muito fortes, o Tel Aviv multicampeão, o Beersheva também várias vezes campeão, então não dá para criar aqui um viés. Eu acho que você pode vir principalmente no primeiro tempo para trabalhar a correção de preço. Se você é Panther, eu não vou te indicar o mercado de resultado, porque eu não vou considerar a necessidade um fator predominante, porque as duas equipes precisam. Existe ainda uma chance remota do Tel Aviv brigar pelo título e ele precisa vencer. Ao mesmo tempo que se o Beersheva não vencer, ele praticamente está fora da disputa pelo título. E se vencer, ainda tem uma boa chance, né? Muito mais considerável do que o Tel Aviv. Então o fator necessidade, ele está presente dos dois lados. Eu não posso levar isso em consideração num jogo tão parelho. O que dá para você ficar de olho aqui? Pela necessidade dos dois, tá? Seria o over 1,5. Eu não esticaria tanto a perna, porque se eu tenho uma extrema necessidade de vitória do Beersheva, se ele sai na frente, ele vai estar muito mais preocupado em proteger a liderança para conseguir os 3 pontos do que em aproveitar contra-ataque para tentar ampliar o resultado. Ele não está afim de saldo de gols aqui. Nesse momento ele está afim de pontos. Ao mesmo tempo, o Tel Aviv, que já está numa situação ainda pior, com 13 pontos a menos do que o Haifa, vai precisar, além de vencer todos os jogos finais, ainda torcer contra todos eles. Seria também uma situação interessante marcar e defender essa vantagem no placar. Então, se você quiser trabalhar a favor de gols, o over 1,5 para mim seria o ideal. Eu não ficaria aqui buscando 3, 4, 5 gols num jogo como esse. E também vejo embasamento para se trabalhar um under 3,5. Geralmente quando eu indico alguma coisa de under para vocês aqui, o jogo sai 4, 5 gols. Mas pensando num cenário pós primeiro gol, se é que vai sair o primeiro, eu vejo essas equipes muito mais preocupadas em proteger a liderança do que em ampliar o placar. Porém, existe o fator desorganização, que é o Maccabi Tel Aviv atrás do placar. Já estou com o campeonato praticamente perdido, estou perdendo um jogo extremamente decisivo, vou para cima e não vou me preocupar com organização defensiva. Aí sim você pode ter o Beersheva aproveitando os contra-ataques e vice-versa. O Beersheva podendo buscar ainda o Haifa, tendo muito mais chance de encostar no Haifa. Estando atrás do Tel Aviv em algum momento do jogo, também vai se preocupar muito mais em recuperar o resultado do que em se organizar defensivamente para não tomar um gol. Aí sim, talvez no live você tenha muito mais percepção para trabalhar mais um gol, se já tiver 1-0, ou seja, pegar o over limite, do que o under goals. Agora, no pré-live, é muito mais provável de pensar no under 3,5. Como eu não gosto de trabalhar o mercado de under, eu fico aqui com esse meio termo do over 1,5, que sim, pode caber, já que a gente pode ter sim uma situação de desorganização defensiva. Se o Beersheva perder, ou se a gente tiver aqui uma vitória do Tel Aviv, aí praticamente esse campeonato já está decidido a favor do Haifa, a não ser que aconteça aqui uma catástrofe. 4 horas da tarde na La Liga, o líder Barcelona provavelmente vem aqui para definir o campeonato contra o Girona. 1,30 a cotação do Barcelona. Vai enfrentar um Girona depois de uma derrota do Real Madrid para o Villarreal dentro de casa. O Real Madrid, que já não tinha tanta chance de título, tinha o jogo do Chelsea no meio da semana, acabou ali talvez não se concentrando tanto, cedendo muitas oportunidades ao vivo ali no jogo para o Villarreal e acabou tomando uma virada incrível com um golaço do jogador do Villarreal e praticamente já entregou esse título para o Barcelona. O Barcelona agora, com 71 pontos, pode fazer 74 e dificilmente, faltando ali para o Barcelona 10 rodadas, um time que só perdeu 2 partidas, dificilmente o Barcelona perca esse título. O Ancelotti já deu algumas entrevistas falando que o Real Madrid não tem mais chances, né, já jogando a toalha. Então eu acho que é um jogo para o Barcelona definir esse campeonato. As últimas vezes que eles se enfrentaram foram 4 vitórias do Barcelona e 1 empate. Nesse mesmo cenário, 2-2, o Girona conseguiu complicar a vida do Barcelona em 2018 e 3-1 para o Barcelona, tá? Essa temporada tem sido uma das melhores temporadas do Barça defensivamente nos últimos anos. 2 gols sofridos apenas dentro de casa. Teve até uma situação engraçada que o pessoal me sacaneou depois que eu falei que o Barcelona tinha uma excelente defesa na temporada por ter sofrido 4 gols para o Real Madrid no cacete que tomou no jogo da volta das semifinais da Copa do Rei. Mas eu não menti, realmente, olha só, o número de gols sofridos pelo Barcelona em casa é 2. Então, eu não estou tirando do nada essa informação. É uma das melhores temporadas defensivas do Barcelona. Porém, o Real Madrid simplesmente aproveitou um time do Barcelona que tinha a vantagem da eliminatória, perdeu essa vantagem, viu o Real Madrid passar na frente da vantagem, né? Ou seja, a vantagem mudou de mão e o Barcelona simplesmente se
desorganizou completamente e pode acontecer, óbvio, é um cenário que é cabível aqui também contra o Girona, mas é muito mais provável de imaginar um Barcelona novamente conseguindo se impor defensivamente por aqui, tá? Então são 11 vitórias em 13 jogos em casa, como visitante o Girona venceu 2 partidas. Tá? Utilizando o PDF de apoio, além do número enorme de vitórias, o Barcelona também tem um número muito grande de situações onde ele sai na frente, é uma iniciativa muito grande do time, geralmente é um time com chave que tem pleno domínio da posse de bola, né? Tem um ataque muito poderoso e tem um número de gols sofridos, como a gente já comentou, muito baixo. Falha pouquíssimo em marcar e sofre poucos gols. O Girona vence pouco, 15% de vitória apenas, sai pouco na frente, falha relativamente também para um time de baixo ali de tabela, pouco em marcar, só que é um time que sofreu gol em todos os jogos. Então as informações indicam que muito provavelmente a gente vai ver gol do Barcelona por aqui, mas a gente não pode duvidar da capacidade do Girona em marcar também, só que ele vai enfrentar um time de nível defensivo muito superior, tá? O primeiro tempo do Barça é amplamente superior, quase 70% de vitória, número de derrotas 0, 17 gols marcados e 1 gol sofrido, né? Já o time do Girona chega a quase 50% de derrota no primeiro tempo. No segundo tempo eu tenho uma queda de aproveitamento do Barcelona, marca menos, vence menos, porém continua tendo um número de gols sofridos baixíssimo, né? Ou seja, toma 1 gol no primeiro tempo e 1 no segundo. Aqui eu tô falando obviamente da La Liga, não vou considerar o jogo da Copa do Rei, mas é um time que também deixa de marcar tantos gols no segundo tempo. O Girona melhora ofensivamente, passa a marcar mais gols do que sofre, no primeiro tempo ele sofre mais do que marca, reduz um pouco o número de derrotas, mas ainda assim, numa análise mais qualitativa, ainda é um número de derrotas muito alto, com mais de 30% no segundo tempo. Se você é trader, não dá para fugir, muito provavelmente, pelo jeito que joga o Barcelona, pelo estilo do Xavi, da equipe do Xavi, é muito provável que a gente tenha um Barcelona com um amplo domínio da posse de bola, com muita qualidade na recuperação da segunda bola, né, não deixando o Girona ter tanto espaço para contra-ataque. Se isso de fato se confirmar, a gente vai ter uma oportunidade de trabalhar esse back favorito no primeiro tempo aqui do Barça. Ainda mais tendo essa boa defesa do Barça a nosso favor. A única coisa que pode complicar a nossa vida aqui seria um Barcelona desfocado ou relaxado demais. Focado não é a palavra, é relaxado demais, porque eu já vi que a minha distância para o Real Madrid ela é grande. Eu já sei que a possibilidade de aumentar essa distância é ainda maior. Eu já sei também que a derrota do Real Madrid faz com que eu tenha plena tranquilidade para poder ganhar esse título da La Liga. Então pode ser que exista ali um comodismo, né, um relaxamento da equipe do Barça. Se isso não se mostrar, ou seja, se a equipe do Barça entrar muito focada para decidir realmente o campeonato agora, já de uma vez, aí não tem o que ser feito. Muito provavelmente a gente vai ter oportunidade para trabalhar esse back Barcelona, tá? Se você é Panther, gosta de pensar na vitória do Barça, mesmo com uma cotação de 1,30 nos 90 minutos, e existe espaço e fundamento para se trabalhar uma vitória do Barça no primeiro tempo. Muito por conta da quantidade de vitórias que o Barcelona consegue empregar, pela quantidade de vezes que sai na frente do placar e pela quantidade de derrotas do adversário. Porém, com essa cotação do Barcelona nos 90 minutos, no mercado de resultados, já próximo de 1,30, eu não consideraria trabalhar essa vitória no HT porque é um risco mais elevado, mesmo eu podendo ter um Girona perdendo o primeiro tempo. Porque já está próximo de 1,30. Geralmente eu buscaria uma vitória no HT em um time de cotação de 1,15, né? 1,16. Agora, 1,30 já está pagando muito bem. Dependendo do tipo de jogo que o Girona venha fazer, se for um jogo muito mais defensivo, por mais que a odd do Barcelona demore a subir, você ainda pode pegar essa odd talvez até um pouco mais alta do meio para frente do primeiro tempo, tá? Então eu prefiro pegar essa vitória do Barcelona nos 90 minutos do que pensar numa vitória do HT. Não vou te indicar mercado de gols, porque eu tenho um Barcelona talvez um pouco mais econômico do que nas últimas temporadas. Mas sim, se o Barcelona abrir o placar cedo, ele pode acabar vindo até a golear o Girona, porque o Girona tem que sair para o jogo e dar mais espaço. Os últimos jogos do Girona fora de casa, derrota por 3-2 para o Getafe, derrota por 2-0 para o Cádiz e 1-0 para o Vila Real. Não tomou tantos gols, né? Mas tem tomado em média 2 gols por partida. Então se você quiser trabalhar uma média aqui do over 1,5 ou do over 2,5, seria interessante. Eu te aconselho para o mercado de gols, esperar o live, esperar o Barcelona sair na frente, se é que vai acontecer isso, para você trabalhar em cima dos contra-ataques. Eu sempre gosto muito desse cenário. O time da casa vencendo ou o time melhor vencendo, tendo espaço para contra-atacar e mostrando para você que ele quer aproveitar
aproveitar esses espaços. Aí sim, seria interessante trabalhar o mercado de gols por aqui. Nos jogos para gols essa segunda-feira, além do Kayserispor e Umraniyespor, que é um jogo do Campeonato Turco, que geralmente a gente tem como opção também para trabalhar aqui mercado de gols, a gente tem o Elfsberg contra o Vitória Colônia. No Kayserispor eu buscaria alguma coisa para over 1,5 e over HT, tá? Também podemos ter aqui um ambas marcam sim, foi nas últimas 8 partidas do Umraniyespor, e se a gente pegar os últimos jogos do Kayserispor, a gente vai ter até um ambas marcam contra o time do Fenerbahçe, né? Aqui eu acho que, se eu não me engano, foi Copa da Turquia. É um time que marca em quase todos os jogos, então dá para ficar de olho também, mas é uma situação mais arriscada. Eu prefiro o over 1,5 ou gols no HT. Mesma coisa para o Elfsberg contra a Vitória Colônia, tá? O over 1,5 saiu nas últimas 10 partidas do líder Elfsberg e o over 2,5 saiu nas últimas 4 do Vitória Colônia. É muito importante para o Elfsberg manter a liderança aqui, tá? Por mais que ele não esteja tão ameaçado assim como o segundo colocado, o RN Wiesbaden, mas é sempre bom se manter na frente, então é um time que provavelmente não vai parar, tá numa fase muito, muito boa e, na minha opinião, vai cair muito bem na segunda divisão da Alemanha, vai entrar no lugar de alguns times ali que não estão conseguindo demonstrar uma qualidade tão grande, como é o caso do Regensburg, que conseguiu um empate hoje no finalzinho, comentei com vocês no Telegram, como é o caso do próprio Sandhausen, que já está merecendo cair algumas temporadas, então acho que o Elfsberg consegue ter um nível melhor, né, apresentar um nível melhor já na segunda divisão. Então eu ficaria com o mercado de gols por aqui, não duvido que a gente possa ter também um 2,5 em cada uma dessas duas partidas, mas uma situação um pouco mais tranquila seria o over 1,5. Nos jogos extras dessa segunda, você pode ficar de olho aqui na Dinamarca em Randers contra o Copenhaga, aqui já é parte de Championship Round, tá? Copenhaga é líder da competição, ainda existe alguma chance de título do Randers, mas eu acho que ele briga muito mais por uma vaga aqui em competições europeias, tá? A disputa mesmo é entre o Nordjylland contra o Copenhaga pelo título da competição. Às 11 horas da manhã também nós temos o confronto na segunda divisão da Inglaterra, o Luton contra o Blackpool. Aqui eu estou muito mais de olho nesse empate anula do Luton, que precisa vencer para se manter dentro da zona aqui de classificação, ou pelo menos de playoff, para tentar buscar uma vaga na Premier League. Lembrando que o Burnley já garantiu a sua vaga na vitória contra o Middlesbrough. Na terceira divisão, aqui já é outra competição, o Barnsley enfrenta os Shrewsbury, eu não sei se fala assim, Shrewsbury. Eu gosto muito de pensar no mercado de gols por aqui. O Barnsley é um time que dentro de casa é muito chato, tem 41 gols marcados em 19 partidas, então ainda dá para buscar também uma classificação, né? Tá em quarto lugar, dá para tentar buscar talvez até o segundo lugar aqui para buscar uma classificação direta para Championship, mas já se mantém dentro aqui da zona de playoff, tá? Então pensaria aqui num over 1,5 e quem sabe até mais do que isso. Ainda na terceira divisão da Inglaterra, o Plymouth, que é o líder da competição, pega o Lincoln. Não é uma equipe tão boba o time do Lincoln, mas o Plymouth vai numa excelente fase. Se quiser trabalhar alguma coisa no empate anula do Plymouth, também pode ser interessante. E o Sheffield pega o Accrington. O Sheffield não pode dar mole. Aliás, ele já deu mole de ter perdido a segunda colocação para o Ipswich, os dois com a mesma pontuação. E o Ipswich ainda tem um jogo a menos, então o Sheffield tem que vencer esse confronto. Não temos cotação aqui, mas pode ser um jogo para ficar de olho nesse empate anula do Sheffield. Na Suíça, às 11h30, o líder Young Boys pega o Grasshoppers, acho que é assim que se fala, Grasshoppers. A diferença do Young Boys para o Servette, que é o segundo colocado, já é de 14 pontos, tá? Então eu não sei se o Young Boys vai se dedicar tanto assim nesse jogo. Aí o que eu te aconselho, se for trabalhar alguma coisa a favor do Young Boys, considere assistir um pouco o jogo para ver se existe alguma intensidade, porque existe uma distância muito grande, o Young Boys ainda está com um jogo a menos, pode ser que o título já esteja encaminhado. Na Polônia, nós temos o líder Rakow Częstochowa, já conversamos sobre ele também. Existe ainda alguma chance do Legia chegar no Częstochowa, então cada ponto é importante, fora de casa é um dos melhores mandantes da competição, pode ser que esse empate anula seja interessante. Tá? No Chipre, o Apoel Nicosia contra o Apollon. O Apoel, já dentro da Championship Round, lidera com 2 pontos de liderança para cima do Ares. Também cabe ficar de olho nesse empate anula do Apoel, mas te aconselho também a assistir um pouquinho do jogo ao vivo. De volta à Dinamarca, 1h da tarde, o outro concorrente ao título, o Nordjylland, vai pegar o Brøndby. O Brøndby tem camisa, tá? Camisa muito pesada, tem muita história por lá, mas dessa vez é o Nordjylland que está disputando o título com o Copenhaga. Também precisa vencer, mas cuidado, tá? É um jogo talvez para
para o Nordland se complicar, porque o Brøndby é um time muito, muito chato. Às 15 horas, de volta na Polônia, o Legia pega o Miedź Legnica, vou tentar pronunciar desse jeito, vocês me desculpem, mas é um jogo de extrema importância para o time do Legia, ou Legia Varsóvia, porque se não vencer e o Rakow Częstochowa vencer, praticamente também fica muito complicado para alcançar o líder, tá? Então, pensar também no empate a nulo do Legia pode ser interessante. Na Inglaterra, segunda divisão, aqui é um jogo protocolar para o Burnley, que já se classificou, já conseguiu o que buscava. E aí você pode ter duas vertentes. Ou você pode ter um Burnley muito focado em continuar tendo uma excelente campanha, em vencer diante da sua torcida para comemorar o acesso, ou você pode ter um Burnley que, provavelmente depois da classificação do jogo contra o Middlesbrough, saiu para encher a cara, todo mundo festejando, o time pode não estar mais tão focado e essa cotação de 2,10 pode ser uma cotação perigosa. Então, muito cuidado ao olhar para esse jogo e pensar assim, pô, o Burnley dentro de casa venceu 14 de 20, está invicto, pode ser um jogo para o Burnley não vencer e se complicar por aqui. Lembrando que o Sheffield, que é o vice-líder, tem que continuar somando pontos, porque ele ainda não garantiu sua vaga, tá? Ainda não garantiu protocolarmente, mas já está praticamente lá. Porém, muito cuidado, porque pode ser um jogo onde o Burnley esteja muito mais pensando em festa ou em ressaca do que em vitória. Temos às 16 horas também Shamrock Rovers contra o UCD. O UCD é um dos piores times da competição, então por isso que essa cotação do Shamrock está tão baixa. Pode ser um jogo até para vitória do HT do Shamrock. E Al Hilal contra o Al-Tae pode ser um jogo também para vitória do Al Hilal, mas o Al Hilal já está começando a ficar mais distante dos líderes ali do Al Ittihad e o Al Nassr. Ele tinha vários jogos a menos por conta da Championship, da AFC Championship, mas nessa recuperação de jogos ele não conseguiu ter uma campanha tão boa, chegou a perder algumas partidas, então toma um pouco de cuidado, tá? Não tem nem informação aqui sobre o Al-Tae, eu realmente não conheço tanto, não me especializei no Al Hilal, tô tentando aprender um pouco mais sobre o time do Cristiano Ronaldo, mas 1,29 para um time que talvez não tenha tantas chances contra um time de meio de tabela, não sei se eu iria. E tem também a oportunidade de trabalhar correção de preço aqui no jogo do Campeonato Português entre o Gil Vicente e Chaves, mas de novo é um jogo parelho que eu trabalharia no live, no máximo aqui no mercado de match odds. Tá bom? Tem várias opções essa segunda, mas eu sinceramente ficaria com os principais ali para poder já se preparar, porque terça-feira e quarta-feira e também quinta, né? Tem jogos muito importantes da UEFA. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, fica aqui o convite, vai ser um prazer ter você aqui amanhã. Não esquece de me acompanhar também lá no meu canal do Telegram, vai ser um grande prazer ter você comigo no dia a dia. É só clicar aqui embaixo, é totalmente gratuito. Um grande abraço, fica com Deus e até terça-feira.